TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, minha saudação carinhosa agora nesse começo de programa aqui pela TV Imaculada, programa Respostas. Que alegria ter vocês conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa Respostas acontece aqui pela TV Imaculada, da Rede Imaculada de Comunicação. Estamos aqui diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que pela parabólica agora chega a todo o Brasil, esse nosso grande país. Minha saudação muito carinhosa. E para você que não conhece, está participando do programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E nós temos dentro da dinâmica deste nosso encontro, 3 momentos. Estamos divididos, esse programa está dividido em 3 momentos. No primeiro, uma reflexão sobre um tema da atualidade, a partir da leitura de um texto onde a igreja se pronunciou oficialmente, onde ela exprime a sua consciência sobre esse mesmo tema, e depois, no segundo e terceiro bloco, nós vamos trabalhar as questões que vocês nos enviam, aquelas perguntas que nós tentamos juntos aqui fazer um caminho para encontrar pistas, mas poderíamos dizer do que encontrar respostas, colher aquelas pistas que vão nos ajudando, cada um de nós, dentro da nossa capacidade de reflexão, a encontrar, digamos, entre as possibilidades, aquela resposta que melhor se adeque à vontade de Deus, à luz da fé, que haja sempre. A perspectiva da resposta é sempre nos dar um caminho que nos aproxime daquilo que Cristo nos aconselharia, nos orientaria, porque é Ele a nossa seta, digamos assim, a nossa orientação de vida. Muito bem, então nós vamos agora começar o primeiro bloco do nosso programa Respostas. Que bom, mais uma vez eu digo que bom que você está aqui com a gente. E nós estamos refletindo na Gaudium et Spes já, eu não sei se 3 ou 4 programas, exatamente sobre o tema da guerra. Como evitar a guerra? Exatamente. Isso porque o texto está colocando para nós que o incremento, vamos assim dizer, das tecnologias voltadas para a fabricação de armas, cresceu, potencializou muito o poder destrutivo das guerras. E aí você pode perceber que a igreja aqui já faz um grande alerta para esse grande perigo, que infelizmente, eu digo assim com toda a tristeza do coração, infelizmente, se a gente vai acompanhar as notícias, a gente vai perceber que esse texto ainda é atual, porque nós temos, vamos assim dizer, vários focos de guerras atualmente espalhados pelo mundo. E agora o subtítulo de hoje, que é especificamente o tema que nós vamos tratar, e nós vamos para a leitura, inclusive, desse texto que fala sobre a guerra total. Vamos ver o que é que o concílio diz, o que a igreja diz sobre esse conceito de guerra total. Então vamos para a leitura do documento Gaudium et Spes número 80. Evitar a guerra total. Com o incremento das armas científicas, tem aumentado desmesuradamente o horror e maldade da guerra. Pois com o emprego de tais armas, as ações bélicas podem causar enormes e indiscriminadas destruições, que desse modo já vão muito além dos limites da legítima defesa. Mais ainda, se empregasse integralmente o material existente nos arsenais das grandes potências, resultaria daí o quase total e recíproco extermínio de ambos os adversários, sem falar nas inúmeras devastações provocadas no mundo e nos funestos efeitos que do uso de tais armas se seguiriam. Tudo isto nos força a considerar a guerra com um espírito inteiramente novo. Saibam os homens de hoje que darão grave conta das suas atividades bélicas, pois das suas decisões atuais dependerá em grande parte o curso
dos tempos futuros. Tendo em atenção todas estas coisas e fazendo suas as condenações da guerra total já anteriormente pronunciadas pelos sumos pontífices, este sagrado concílio declara: toda ação bélica que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou vastas regiões e seus habitantes é um crime contra Deus e o próprio homem, que se deve condenar com firmeza e sem hesitação. O perigo peculiar da guerra odierna está em que ela fornece, por assim dizer, a oportunidade de cometer tais crimes àqueles que estão de posse das modernas armas científicas. E por uma consequência quase fatal, pode impelir as vontades dos homens às mais atrozes decisões. Para que tal nunca venha a suceder, os bispos de todo o mundo, reunidos, imploram a todos, sobretudo aos governantes e chefes militares, que ponderem sem cessar a sua tão grande responsabilidade perante Deus e a humanidade. Gaudium et Spes, número 80. O quadro total das leituras que nós temos feito, onde a Igreja se exprime sobre o perigo das guerras, primeiro a gente percebe que há uma novidade. O que é novo? Aquilo que eu já acenei para vocês um pouco antes da leitura desse texto. A Igreja percebe que a capacidade destrutiva dos arsenais, das armas, que estão à disposição das potências mundiais, dos países, hoje tem uma capacidade destrutiva assombrosa. Esse é o termo. A Igreja se mostra, no Concílio Vaticano II, profundamente preocupada. Tanto que nós temos hoje quase que um pronunciamento solene dos bispos, não sei se vocês perceberam, porque quando o concílio diz assim, o concílio declara, estamos falando aqui que a Igreja está chamando a atenção que a partir de agora esse posicionamento, ele exprime algo muito importante. Algo que exprime, nesse sentido, o pensamento da Igreja sobre esse assunto. E fica claro no texto de hoje eu vou dizer assim, gente, a gigantesca preocupação dos bispos reunidos em concílio sobre o problema dessa potência destrutiva que aumentou consideravelmente. Então, aqui também aparece, por exemplo, o conceito de armas científicas. Haja vista que hoje toda a tecnologia também aplicada para a construção dos armamentos, né? Há um incremento da capacidade destrutiva que assusta. Então, o horror e a maldade da guerra, se nós olharmos para as possibilidades que essas guerras dão a estas nações, é tão grande que aqui se diz uma coisa até muito óbvia. Se as duas partes do conflito decidirem arrasar uma com a outra, isso vai acontecer. Ou seja, se a parte implicada na guerra decidir por utilizar a máxima potência de todos aqueles armamentos e arsenais que possui, nós estamos falando aqui de uma catástrofe. Estamos falando aqui de uma catástrofe. É quase aquilo que popularmente a gente já fala hoje, parece que alguns homens poderosos do mundo têm o botão da guerra, né? Então a gente não pode brincar com isso, porque essa capacidade destrutiva, ela aumentou de maneira, repito, assustadora. É a Igreja preocupada, né? E diz inclusive que isso hoje, né, tem a capacidade, por exemplo, algumas armas têm capacidade de arrasar uma cidade inteira, gente. Eu vou trazer aqui para vocês um fato triste da nossa história, um capítulo triste da nossa história, por exemplo, Hiroshima, Nagasaki. Então, ali você percebe, né, que indiscriminadamente o número de crianças mortas, né, inclusive eu estava lendo um dado ontem e eu procuro os dados oficiais para não ficar lendo dado de partido, né, porque ali já não é mais parcial, mas procuro sempre uma informação
nos sites oficiais, né? E se falava, por exemplo, quase 10.000 crianças mortas na faixa de Gaza. A gente faz ideia do que significa isso, gente? Não são números, são sonhos, são crianças. Eu não consigo encontrar uma alternativa que justifique isso. Então, o que se percebe? Se percebe que esse uso, até certo ponto irracional destes meios, hoje possibilitam a algumas nações um poderio monstruoso. E outra coisa que está sendo dito, eu falo isso porque o texto já foi construído muito antes destas coisas que a gente percebe, né? Que tem se percebido que essas ações bélicas têm ido muito além do que nós chamamos o direito de uma legítima defesa de uma nação. Claro, um grupo terrorista ataca um Estado e um Estado ele tem absolutamente, gente, o direito de se defender. Mas até onde vai o direito da legítima defesa? Um dos elementos essenciais para você dizer que existe ali legítima defesa, quando há o elemento da proporcionalidade. Se você vem com uma faca para me atacar, vou dar um exemplo bem claro, tá? Você vem com uma faca para me atacar, tá? Qual que é o potencial bélico que você tem? É diferente do potencial de uma arma, tá certo? O que você acha? O que eu tenho que fazer na minha legítima defesa? Eu tenho que usar de uma ação proporcional à força do ataque para que eu seja capaz de impedir a ação de quem está me ferindo, quer me matar. Terminou o grau de proporcionalidade, eu já não posso falar mais de legítima defesa, você entendeu? Porque legítima defesa não é direito de matar. Legítima defesa é o direito de se defender, ainda que, em determinadas ocasiões, ao me defender necessariamente, eu tenho que fazer uma escolha terrível. Ou eu ou ele. Você entendeu? Chegou numa hora que, entre a vida da outra pessoa que está me atacando e a minha, a legítima defesa vai contar também com a possibilidade, inclusive, de matar quem está me ferindo, me atacando. Mas não é a busca, a legítima defesa não é a busca da morte, não é a justificação de matar. Vou repetir, legítima defesa não é direito de matar, é o direito de se defender de maneira proporcional à força do meu oponente. Então, gente, você pode dizer tudo o que você disser. Vamos atacar grupos terroristas que usam civis como escudos, mas você matar 10.000 crianças. Não tem explicação. Se você quer pegar a sua ideologia para você justificar tudo que você quiser, como é injustificável também a ação de grupos terroristas. Absolutamente injustificável. Não é honesto do ponto de vista, são guerras desonestas. Porque como é uma guerra honesta? Por exemplo, a gente não fala assim, olha, o cara me apunhalou pelas costas. Por quê? O cara que te apunhala pelas costas, ele é desonesto. Inclusive, você sabe que tem um agravante quando uma pessoa comete o crime. Por exemplo, quando a pessoa, a vítima, não teve condições de se defender, o ano de pena cresce. É óbvio, gente. Não precisa ser nem pouco inteligente. Por quê? A vítima não tem como se defender. Por exemplo, no caso do feminicídio, a força da mulher é desproporcional à força do homem. Então o cara é um covarde. Além de ser um assassino, ele é um covarde. É um covarde. Pode ser chamado de tudo menos de homem. Menos de homem. O cara desse não é homem. Então, estou colocando aqui uma outra ação para dizer o seguinte: pelo amor de Deus, você vai na proporcionalidade e em determinados casos, para parar a força do opressor, infelizmente ele vai ter que perder a vida. É ele ou eu. Isso é legítima defesa. Passou do grau de proporcionalidade, acabou, gente. Não é mais legítima defesa. Então eu faço aqui, olha, esse apelo, né, que realmente o ser cristão é mais do que se preocupar com as penas da cor das asas dos anjos. Tá?
Está vendo que a igreja está se pronunciando sobre um assunto de absoluta importância para nós? Então, ser cristão não é só se preocupar, não é evadir-se do mundo, mas adentrar nas grandes questões, nos grandes dramas da existência, porque nossa fé é uma fé viva e atuante. E tem que atuar em todos os âmbitos. Não só, né, porque hoje em dia assim, é uma melação, né? Cuida da minha casa, minha vida, eu. Não tem, a fé não tem repercussões sociais. Parece que não toca a empresa, a fé não toca o trabalho, a fé não toca a universidade, a fé não toca a escola. Como? Desde quando? Então as repercussões sociais da fé, é isso que a igreja está fazendo, aplicando o Evangelho para uma realidade de dimensões comunitárias sociais. Então, gente, o problema da guerra é um problema grave, é um problema que nos assusta, tá? E vocês sabem que hoje há blocos, né, de poder no mundo de hoje. A hegemonia, por exemplo, hoje da China, desconstruiu um pouco aquele clima dualista de Guerra Fria, mas nós temos ainda diante do nosso horizonte a terrível perspectiva de uma guerra de proporções mundiais. Eu me assustaria com isso. Porque essa possibilidade, ela não é uma possibilidade tão remota, gente. Não é tão remota assim, certo? Então vamos realmente pedir a Deus, né, que enviou o príncipe da paz, que ajude governantes. Depois que termina o texto de hoje, os bispos imploram, sobretudo aos governantes e chefes militares, que por favor ponderem e cessem essas guerras, visto que todos nós teremos grandes responsabilidades. Essas autoridades têm grande responsabilidade diante de Deus e diante da humanidade. Terminamos por aqui esse primeiro bloco de reflexão. Obrigado pela sua companhia. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta ao segundo bloco do programa Respostas, e a gente passa agora nesse momento para as perguntas que vocês nos enviam, e a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Lembrando que o código, se você quer levar trazer para nós suas questões, suas considerações, você pode ligar para nós no 6799-347-0532, 67 é o código aqui do Mato Grosso do Sul, né? 67-99347-0532. Você pode fazer sua consideração, sua pergunta e trazer aí para a gente. Vamos começar pela pergunta, no segundo bloco do programa de hoje, a pergunta da Elizabeth, lá do Copa Vila 2. Uma saudação muito carinhosa a todo o pessoal do bairro Copa Vila 2. A pergunta da Elizabeth é a seguinte: existe algum momento da missa mais importante que o outro? Olha, Elizabeth, eu penso que essa resposta ela seria dada com uma outra entonação ou um outro enfoque se nós tivéssemos num período anterior digamos assim, a esse contexto digital, contexto de polarizações e de tantas pessoas opinando, sobretudo sobre os aspectos litúrgicos, onde por vezes há uma confluência, digamos assim, de leituras que tem um viés, ora de um extremo, ora de outro. Então a gente precisa um pouco esclarecer algumas coisas para falar sobre a Eucaristia, haja vista que você está tocando num ponto central. Primeira coisa, o próprio catecismo nos dá diversos nomes, inclusive para a missa. A missa lá no início do cristianismo, por exemplo, era chamada fração do pão, né? A fração do pão era porque de fato o que marcava o momento, podemos dizer assim, os primeiros cristãos tinham uma ênfase exatamente no partir o pão. Até porque esse gesto fazia uma ponte com Cristo. Lembremos da passagem de Emaús, né? Onde os discípulos reconhecem Jesus ao partir o pão.
Veja que aqui nós estamos ainda no enfoque não tão jurídico da concepção de missa, de Eucaristia, né? Mas é um enfoque realmente bíblico, é um contexto de comunhão e de fato, toda a atenção se volta para a centralidade de Cristo. Isso está claro desde o início e sempre. O centro da Eucaristia, Elizabeth, é sempre a celebração litúrgica, ou seja, a celebração oficial, orientada por quem na igreja tem essa missão de nos ajudar, né, que haja uma perfeita sincronia entre a fé que nós professamos e aquilo que nós estamos celebrando. Então sempre o centro da Eucaristia é o mistério pascal de Cristo, a paixão, morte e ressurreição. Tem que ficar bem claro para nós que, para além de uma linguagem demasiado jurídica e legalista, que volta à moda agora, né? Nós precisamos atingir o núcleo desse mistério. E o núcleo desse mistério é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Seja qual missa for, o centro é Cristo. É missa de Nossa Senhora, vamos celebrar Nossa Senhora de Guadalupe, solenidade da Maria Mãe de Deus. Qual que é o centro da missa? Celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, se nós fazemos uma retrospectiva histórica, nós voltamos também muito para aquilo que a própria Sagrada Escritura e a tradição vai nos dizer sobre os elementos essenciais desta celebração. E para nós ficou sempre muito claro que nós temos ali a presença, o termo que se utiliza é real, do corpo e do sangue de Cristo. As ênfases, elas são distintas dependendo do período histórico. O período histórico vão ressaltar um aspecto e outro, mas como eu dizia, Elizabeth, como o catecismo coloca vários nomes, ceia do Senhor, Eucaristia, né? Sacramento da comunhão, todos estes elementos estão unidos para nos apresentar que estamos diante de uma realidade bastante complexa. Porque, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a missa é um sacramento. Sacramento que precisa ter, no âmbito, né, uma manifestação, um lado, uma perspectiva de ação do divino, do sagrado. Por outro, nós temos a nossa dimensão da relação humana com esse divino sagrado através de um momento solene desse encontro entre o divino e o humano. E aqui se confundem, se entrelaçam os objetivos de toda a ação litúrgica, de modo especial da Eucaristia. É o momento, né, do louvor, da glorificação de Deus, mas também é o momento da nossa santificação, porque o ser humano jamais fica indiferente à ação de Deus. Então o objetivo da liturgia, da ação sacramental é essa, a glorificação de Deus e a santificação nossa. Nesse sentido, os diversos elementos implicados neste momento vão ressaltar para nós a importância de todo o instrumental, de toda a mediação sacramental para uma manifestação, para uma epifania do divino. Tá? É uma epifania do divino. Toda a Eucaristia é uma epifania do divino, que tem uma importância fundamental na nossa vida cristã. Missa não é devoção. A missa é um sacramento. Sacramento significa que eu estou falando de uma coluna que sustenta a vida cristã. Não estou falando daquilo que pode ser, por exemplo, vou comparar o terço. Importante? Por favor, jamais ousaria dizer que não, mas é incomparável com a dimensão da Eucaristia. Inclusive, toda a ação, o Concílio Vaticano II, no documento que fala sobre a liturgia, vai dizer que toda a ação na Igreja converge para encontrar na liturgia, de modo especial na Eucaristia, sua fonte e seu ponto de partida.
Então o terço deve convergir para a Eucaristia, a minha ação de caridade deve convergir para a Eucaristia, o que eu faço na escola, lá no trabalho, lá na minha vida de família, lá no comércio, deve convergir para que naquele altar tudo isso ganhe sentido, né, e propulsão para a vida, santificada por Deus, porque exatamente esse é o importante. Esse é muito importante. A Eucaristia é uma epifania do divino, como tal, o centro desta ação está na ação, na celebração, no modo, é um modo celebrativo, orante celebrativo, de fato marcar o nosso momento com Deus, onde Deus mesmo se faz presente por meio das espécies sagradas do pão e do vinho. Ultimamente nós temos uma ênfase que ressalta, sobretudo, o aspecto sacrificial da missa. Sem dúvida é um aspecto importante, eu diria central, mas ele não pode ser desvinculado deste aspecto pascal, que redimensiona inclusive a Sexta-feira Santa. Por quê? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se a Sexta-feira Santa tivesse sido a única expressão, nossa Eucaristia teria sérios problemas. Se tudo parou na Sexta-feira Santa. Então, o que se celebra é o mistério pascal. Então, a dimensão pascal deve nos levar, a contemplar a dimensão de sacrifício, onde Cristo e a Santa Ceia aqui é celebrada já como uma leitura que Jesus faz, é uma hermenêutica daquilo que vai acontecer na sexta, ao mesmo tempo que isso se colega dentro da própria celebração do coração do ano litúrgico, dentro do mistério pascal, aquilo que colega a missa da instituição da ceia, lava-pés, famoso, que colega com a Sexta-feira da Paixão, onde a entrega de Deus na cruz, de Cristo, do Filho, é a expressão máxima, que permite inclusive a comunhão, porque na cruz se rompe o muro de separação. Então só é possível comunhão com Deus, porque Deus mesmo venceu o obstáculo na cruz que nos impedia de experimentar esta comunhão de maneira plena, sem cisões, sem separações. E que colega também com o domingo da ressurreição. Por isso que para nós o domingo não é a Sexta-feira Santa. O centro da nossa semana é o domingo, não é a sexta-feira. É o domingo. Tá vendo? Mas atenção, vamos com calma. O domingo contempla todas essas dimensões que passam, pela convivência, pelo dom do amor, que é o centro da Eucaristia, esse amor contemplado no Cristo que por nós se sacrifica, se doa, esse amor que renasce na Páscoa para dizer para nós, passe o obstáculo que for, a última palavra é aquela da vida, é aquela do amor que vence tudo, que vence o mal e que vence, sobretudo, a expressão mais trágica ou a consequência mais trágica do mal, que é a morte. Então nós temos aqui uma celebração que nos põe em profunda comunhão com Deus, que se apresenta dentro da comunidade, e aí temos uma epifania do divino que se apresenta em diversos momentos ou de diversas modalidades. Entre elas, a principal é aquela onde nós contemplamos o Cristo, sua alma, seu corpo, sua divindade nas espécies do pão e do vinho. Não é mais pão, é o corpo do Senhor. Não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Então, também nessa epifania, nós temos a epifania do Cristo que preside, aí temos uma epifania da Igreja. Veja, a epifania da manifestação do divino, de Cristo, seu Espírito, o Pai, estão todos presentes na ação litúrgica. A Trindade na sua ação salvífica, se exprime, nos redime, na medida que celebramos a Eucaristia, a redenção é atualizada.
na celebração do memorial, que não é simples recordar como nós recordamos fatos do passado, mas por quê? Porque contempla, é memorial e não só memória, e do ponto de vista litúrgico tem muita importância a diferença entre memória, que é ligada à recordação, e memorial, por quê? Porque o memorial engloba atualização. O memorial exige atualização. É como se aquilo que aconteceu nesse mistério pascal fosse revivido, fosse experimentado, claro que aqui na forma sacramental, mediado pelo véu do sacramento, que aqui está na forma de pão. Nós não estamos vendo o corpo, é o corpo de Cristo, mas é mediada pela forma, né? Que continua aparecendo. É por isso que eu falo véu do sacramento. Continua aparecendo para nós na visão como pão. Na nossa visão continua aparecendo como vinho, mas pelo mistério da fé, nossa dimensão salta para um patamar superior, onde nós estamos ali, de fato, diante de uma presença real de Deus. Não é símbolo, como nós olhamos para uma realidade que remete a outra, mas é o próprio Deus manifestado. Claro, como eu disse para vocês, a dimensão peregrina exige a dimensão sacramental. Um dia nós o veremos tal qual ele é, não é assim a palavra diz? No dia que Cristo se manifestar, nós o veremos tal como ele é. Esse dia não chegou, a Eucaristia, Elizabeth, é a mediação desse encontro, porque nós vemos Cristo na forma sacramental. E é importante perceber que o concílio ressalta presenças no plural de Cristo. Por exemplo, a igreja diz uma coisa muito bonita, que Cristo está presente, sobretudo nas formas do pão e do vinho, seu corpo e sangue. Está presente como aquele que coordena e preside a comunidade na pessoa do ministro, que preside. Está presente na palavra de Deus proclamada, e quando são lidos os evangelhos é o próprio Cristo que se dirige aos seus discípulos e à sua comunidade. Olha que coisa linda. Tem uma outra coisa bonita, que o concílio diz, gente, que o Cristo está presente na Assembleia. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então, nós percebemos aqui que a centralidade do mistério pascal, que envolve nossa vida, porque não é um ato de Deus cultuando a si mesmo, mas é um ato do povo de Deus, que através da forma litúrgico-sacramental, orientada por aquilo que é patrimônio da fé e manifestação máxima na forma celebrativa da fé, que precisa ser orientada pela igreja. Por quê? Porque a missa não é do padre, a missa não é da renovação, a missa não é da pastoral tal, é a missa da igreja. E aqui nós temos as grandes orientações, os grandes caminhos, e hoje nas redes sociais nós temos muitas pessoas com abordagens ideológicas do tema da Eucaristia, que perde a riqueza da sua complexidade, que integra diversos elementos, porque o que nós estamos fazendo ressalta-se tanto um aspecto que todo o equilíbrio do corpo celebrativo, de todos os elementos que compõem a complexidade dessa ação sacramental, se perde. Então a gente precisa, Elizabeth, tomar muito cuidado, porque tem muita gente aí fanática, exagerada, né, falando aí da Eucaristia de maneira ideológica. E é gente que está lá, o nome está católico lá, tá? Mas tem tudo menos católico. E a gente precisa tomar muito cuidado com as redes sociais, tá? Então vamos seguir a igreja, seguir o Papa, seguir os documentos, né? Naquilo que nos apresenta as formas de orientação para que possamos realmente fazer da Eucaristia aquilo que ela é. Um momento tão sagrado, tão sublime do encontro entre o divino e o humano, da acolhida desse divino que precede no amor, precede na entrega e que nos convida a todos também a nos tornar Eucaristia, pão partido para a vida do mundo. Isso é bonito também. Eu saio da Eucaristia eucaristizado e devo ser também expressão de Deus para os outros. Chegamos ao final então do nosso segundo bloco de hoje, com essa belíssima pergunta sobre o momento mais importante da missa, que a Elizabeth nos fez. E agora nós vamos para o intervalo. Obrigado, Elizabeth, pela sua participação. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
De volta para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Que bom que você está conosco. Se chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estávamos respondendo sobre a pergunta da Elizabeth no bloco anterior, que perguntava para a gente qual que é o centro da Eucaristia. Falávamos da celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, sempre o mistério pascal que está no centro e que ilumina, né, todas as outras dimensões celebradas, contempladas no testemunho de vida dos santos, de modo especial de Maria, a mãe do Senhor e a mãe dos seus discípulos. E agora nós vamos para uma pergunta, é uma pergunta da Célia Fátima. Muito obrigado, Célia, pela sua participação. A Célia que é lá da Vila Planalto, pertinho ali do bairro São Francisco, muito próximo ali da onde a gente mora. É a seguinte a pergunta da Célia. Gostaria que explicasse por que o Vaticano é tão criticado. Célia, seria importante talvez esclarecer quando você diz o Vaticano, se você está se referindo a qual tipo de crítica, se é ao Papa, se é ao Vaticano em si, né? Ao fato da Igreja ter, depois do Acordo de Milão, que a gente fala que a Igreja e o Estado italiano fizeram um acordo onde a Igreja entregou para o Estado italiano boa parte do seu patrimônio e, por outro lado, recebeu também do próprio Estado italiano um reconhecimento como de status de Estado, e onde está ali já faz um bom tempo, nem sempre foi assim, diga-se de passagem, onde está a sede do sucessor do apóstolo Pedro, que segundo a nossa fé, sucessivamente durante o decorrer dos séculos, se faz presente por aquele que é eleito, aquilo que nós chamamos o bispo de Roma, eleito como bispo de Roma e papa, né, como o chefe, né, o responsável, o grande pastor universal da Igreja. De fato, nós podemos dizer que as críticas, elas acontecem por vezes dentro da realidade que nós vivemos. Quando eu inclusive morei por um tempo em Roma, a gente percebe que os italianos que moram em Roma muitas vezes não têm uma visão tão religiosa da própria instituição e a veem de fato como um Estado, como uma organização, quase como se fosse uma espécie de ONG, né? E uma instituição, olham o aspecto institucional nem sempre contemplando essa dimensão que a gente aborda dentro da perspectiva da nossa fé, da nossa religião ou da nossa forma de organização religiosa. E eu diria que por muitas vezes as críticas que eu ouvia ao Vaticano, eu vou dizer, vou ser muito sincero, Célia, são críticas que o próprio Papa Francisco hoje faz, à Cúria Romana, ao interesse de poder, porque eu falo assim, o poder foi uma das tentações de Cristo, continua sendo umas tentações dos seus discípulos. Então, volta e meia saiu o quê? Algum escândalo financeiro, o velho problema do Banco Vaticano, que os últimos papas, sobretudo Bento XVI, enfrentou uma oposição interna fortíssima, porque mexeu numa coisa, gente, quando mexe nisso aqui, esses últimos papas têm feito intervenções diretas sobre o Banco Vaticano. E volta e meia, algum cardeal que se acha, né, príncipe, né, com apartamentos luxuosos, né, tudo isso. Então essa crítica, eu vou dizer assim, Célia, em certo sentido, a Igreja recebe críticas, ou os membros da Igreja recebem críticas que devem ser feitas. Por quê? Porque o pessoal vê às vezes que nós, padres, não estamos muito próximos do Evangelho. As nossas estruturas não são estruturas intocáveis. Não. Elas têm que estar sempre a serviço da evangelização, que é a missão essencial. A paróquia tem que estar a serviço da evangelização, o padre tem que estar a serviço, o carro da paróquia, a casa do bispo, tudo na igreja, a sede, né, a diocese, tudo na igreja tem que estar em vista da evangelização. E de fato o próprio Papa Francisco, quando critica o clericalismo hoje, dá voz a muita gente que viu
muito funcionário de igreja vivendo aí como... E aí a gente precisa dizer, por um lado, Célia, que certas críticas são bem-vindas, certo? Por quê? Por vezes nós somos... Tem uma outra coisa que eu preciso dizer aqui já, talvez vai ajudar. Quando nós testemunharmos o Evangelho, Célia, pode ter certeza que nós vamos ser criticados. Mas também quando a gente for um contra-testemunho, pode ter certeza que também pedradas não vão faltar. Vai vir mesmo. Aí a gente precisa saber, essas críticas que eu estou recebendo, procedem? Eu preciso melhorar? Em que eu preciso melhorar? Porque não é só uma simples campanha de marketing. Papa Francisco está fazendo um trabalho de continuidade daquilo que eu chamo de reforma do Vaticano. Por que o Vaticano precisa reformar-se? Porque ele tem que sair daquele clima de corte medieval e adaptar-se na sua perspectiva de serviço, de estrutura organizacional, colocar-se inteiramente a serviço da missão pastoral da igreja. Então, o Papa Francisco tem dado continuidade a um processo de despojamento da igreja, que não deve ser mais vista pelo seu poderio, mas pela sua capacidade de exprimir, de testemunhar o Evangelho nos nossos tempos atuais. Então eu digo, são muito bem-vindas muitas críticas. Agora vamos para um outro dado. Atualmente nós temos um grupo que é bastante hostil ao Papa Francisco. E a toda forma, não pensemos que os papas anteriores não passaram por críticas também. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu falo assim que se tem uma pessoa que a gente tem que rezar, pedir a Deus nesse mundo, é o Papa. Porque ele recebe pedradas não só de fora, mas também interna. E toda vez que um Papa mexe na questão do poder e do poder econômico na igreja, pode ter certeza que ele vai ser apedrejado. Então o Papa Bento XVI também mexeu com algumas coisas muito sérias no Vaticano, inclusive o Banco Vaticano. Que todo mundo sabia que volta e meia saía algum escândalo, alguma coisa, a gente estava por lá, né? Então eu digo assim, que todo mundo que tenta fazer uma reforma séria na igreja vai encontrar oposição. Pode esperar. Porque é uma instituição muito complexa, Célia. Não é tão fácil ficar falando assim, sabe? É uma instituição muito complexa. E aí, nós percebemos esse caminho de despojamento da igreja hoje para que ela se coloque inteiramente ao serviço da sua missão, que é pastoral. Não é um poder civil. Não é essa a missão principal da igreja. O Papa é um chefe de Estado? Ele é um chefe de Estado, mas esse seu ser chefe de Estado não deve obscurecer o fato de que ele é uma autoridade religiosa, ele é o pastor, né, universal da igreja. Agora, dentro de certos grupos, a crítica que se tem é exatamente o contrário a esse processo de despojamento da igreja. Porque tem gente que tem uma visão triunfalista, clericalista da igreja. Como tinha gente que queria um Messias triunfal, que deu uma olhada assim quando Jesus entrou montado num jumento em Jerusalém, fala, mas esse rei aí, por que ele não entra com um cavalo? Porque o cavalo era o símbolo de poder de então. Entra num jumento, parece uma ironia, mas de fato tem muita gente fazendo críticas, por quê? Não é crítica que provém de uma consciência evangélica, mas crítica de uma consciência que vê a igreja como poder. Que quer uma igreja de volta, que volte ao seu poderio máximo, numa espécie de revisionismo, de repropor aquela centralidade que a igreja tinha e não tem mais. E é bom que não tenha, porque agora nós estamos percebendo que finalmente a igreja, depois de séculos, está voltando a focar na sua missão pastoral. Pastoral. É esse o seu trabalho. É essa a sua missão essencial. Então, muitas críticas ao Vaticano, Célia, são absolutamente infundadas e partem de grupos ideológicos com objetivos muito claros. Enfrentar a reforma que está acontecendo hoje dentro do Vaticano. Porque é uma reforma que toca também o jeito de ser padre, que tem que parar de ser o príncipezinho numa redominha de vidro, que tem que entrar na vida concreta. Então, claro que o Papa Francisco mostra para nós um jeito de ser igreja que incomoda muita gente. É, isso aí mesmo.
incomoda. Mas ele está fazendo um trabalho muito difícil. Mas eu tenho percebido, Célia, eu tenho falado com alguns amigos assim, se tem uma coisa que eu admiro na igreja, e eu tenho minhas críticas, hein, pelo amor de Deus, primeiro a mim, né? Primeiro a minha pessoa. Que todos nós temos nosso contra-testemunho e a gente tem que cuidar disso. Mas, Célia, se tem uma coisa que eu admiro na igreja, esses papas, esses últimos. Os papas. Porque, gente, você pode aplaudir esse povo, eles dão uma olhadinha assim pra você e dizem, tipo, obrigado, mas eu não estou aqui para receber seu aplauso. Você desce a lenha neles. Não é que eles desanimam, não. Eu falo assim, que são homens tão convictos da missão que têm, que, gente, as palmas não é que empolgam eles e as críticas não é que os desanimam. Então são homens livres, né? Bento XVI é um homem extraordinário. Francisco, Papa Francisco, é um homem é uma potência. É um sinal de Deus, né? Nesse momento peculiar da igreja. Então, assim, existem críticas válidas, eu falo assim, nós vamos falar assim, uma distinção aqui, que se tornou clássica, crítica destrutiva, crítica construtiva. Uma crítica que eu diria é isso, os leigos hoje têm uma participação muito mais ativa dentro da igreja, os leigos percebem coisas que não vão muito bem na administração. E por que o leigo? O leigo tem direito de criticar. Por quê? Da onde vem o dízimo? Da onde vem o dinheiro, né, que a igreja administra? A responsabilidade de administração do dinheiro da igreja é uma coisa muito séria, porque isso compromete a nossa, o nosso evidenciar a presença de Cristo. E as pessoas estão de olho, que bom que estão, que bom, né? O leigo, a leiga, o cristão, está na igreja hoje como um membro sujeito ativo. Por isso, sua participação nos conselhos, a partir da perspectiva sinodal, né? Nós vamos falar, Célia, a partir de agora muito de sinodalidade. Na perspectiva sinodal, a participação e a presença dos leigos nos conselhos é uma voz que vai ser cada vez mais considerada dentro da igreja. Mas não também aquele leigo que reproduz um clericalismo que eu falo que é pior que o clericalismo dos padres. Tem um clericalismo dos leigos, eu vou dizer, Dom Camilo, que era o meu pároco lá em Roma, quando eu morei perto de Roma, em Terni, na cidade da diocese de Terni, tinha um padre que dizia, olha que o clericalismo dos leigos é muito pior que o clericalismo dos padres. Verdade, verdade. Então, assim, a gente percebe que nós temos que estar sempre naquela perspectiva de revisar nossas formas organizacionais para que elas estejam à disposição da implantação, do anúncio do Evangelho, tá? E por isso que a gente precisa revisar. As paróquias precisam passar por uma revisão muito séria, os seminários precisam passar por uma revisão muito séria, a forma de exercício, né, precisam ser purificadas a partir do Evangelho e da orientação do Papa. Por quê? Porque um pontificado é sempre a voz do Espírito que se exprime por meio daquela orientação, né? Pedro colocado à frente do Colégio dos Apóstolos, o sucessor de Pedro colocado ali como pai, como grande pastor a nos orientar. Então tem muita gente que não tem aceitado as mudanças que o Papa Francisco tem implementado, mas o Papa Francisco simplesmente tem atualizado, dado continuidade àquela reforma que os papas estão fazendo desde o Concílio Vaticano II, que é um processo de despojamento dessa igreja de uma ideia triunfalista, de uma igreja ligada ao poderio, onde altar e trono estão profundamente implicados. É uma reforma recente, ela está começando, mas ela está caminhando consideravelmente. E aí a gente vê a reação, e tem grupos reacionários dentro da igreja, Célia, com um potencial econômico muito bom, que estão querendo fazer barulho para realmente questionar essas mudanças. Mas elas vão acontecer porque a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Eu acredito piamente nisso, até porque, parafraseando, diz que isso é frase de um cardeal, Célia. Eu vou vender o peixe que eu comprei. A prova de que o Espírito Santo governa, está à frente da igreja, que nem os papas, nem os bispos, nem os padres acabaram com ela. Eu falo que tem
um certo fundo de verdade aí, para não dizer muito, né? Então a gente precisa estar revisando. E a própria patrística, os padres da igreja falaram, a igreja sempre reformanda, sempre nesse processo, para que ela adquira a forma, né? Que seja uma forma mais evidente, uma epifania da presença de Cristo entre nós. Muito obrigado, Célia, pela sua pergunta. Eu espero que na minha resposta eu tenha, de certa forma, tentado encontrar ali uma luz que ilumine a sua reflexão e continua refletindo aí, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do programa Respostas, eu vou deixando aqui aquele abraço, que eu digo assim, aquele abraço demorado, aquele abraço apertado para todos vocês que nos edificam com a sua audiência, com a sua participação, né? E vamos também, como de costume, como é a tradição aqui no programa Respostas, ao final invocar a bênção de Deus pela intercessão de Maria Imaculada, que essa bênção traga forças para que nós caminhemos guiados sempre pela luz do Evangelho, pela luz da nossa fé, e para que tomemos aquelas decisões que mais nos ajudam a nos aproximar da vontade, da desafiadora vontade de Deus. Então, que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com essa bênção e com o desejo profundo de paz, de alegria no seu coração e na sua vida, me despeço até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.